Boa noite mais uma vez. Vamos para o nosso penúltimo jogo de hoje. O Leandro, stakeholder, volta para a mesa. Ele acabou de jogar contra o Carlos, um jogaço. Se você não assistiu, pega no replay depois, entra na nossa playlist aqui no canal de streaming, que você vai achar ali o jogo stakeholder contra o Carlos. Um jogaço, foi 3-1 para o Carlos. E podia ter ido para qualquer lado esse jogo. Foi excelente, excelente qualidade. Essa é a categoria B do nosso rachão. E agora mais um jogo da categoria B do mesmo grupo, né? O Stakeholder volta contra o Junior Horn, o João. E não conheço tão bem o João, o Junior Horn, não conheço muito bem o jogo dele. Não sei muito o que esperar desse jogo. Eu estou muito curioso para ver. Os dois têm pontuação muito similar ali dentro do jogo, né? Pontuação deles do ranking internacional. E eu estou esperando um jogaço, viu, cara? Não sei, não sei. Tô achando que pode ser outro jogo muito duro, muito equilibrado. Eu quero ver se o Leandro vai ter gás, viu? Para depois de um jogaço duro que ele fez agora há pouco, das 8 às 8h30 ali com o Carlos, e agora ter que encarar mais uma pedreira pela frente. O menino tem que estar no shape, viu? Tem que estar com gás, porque não é fácil não. Eu costumo marcar, raramente eu marco dois jogos na sequência quando é campeonato, a não ser que eu realmente precise por algum motivo, mas eu prefiro ou marcar um no começo do dia, um no final, ou marcar em dias diferentes, né, que é o ideal. Porque às vezes o jogo é muito desgastante, a gente não sabe como vai ser, né? Às vezes o jogo vai mais rápido e tal, às vezes, né, ganhando ou perdendo, você não gasta tanta energia por algum motivo, o jogo vai mais rápido, mas às vezes é uma maratona, né? Bom, já estamos na hora de entrar ali na sala. Quero ver se os dois já estão prontos. Já estão. Vou falar com eles aqui um pouquinho. Acho que o Deixa eu ver se Vlad ele falou entrou aí. alguma E aí, pessoal, Entrou? tudo bom? Fala, E aí, Vlad, tudo Vlad, bem? tranquilo? Vamos lá. Ó, estamos ao vivo. Comecem a hora que vocês quiserem. Fiquem à vontade, tá? É uma Tá melhor de bom. 5 de novo. Se precisarem de mim, é só chamar. Vou estar por aqui. Bom jogo aí. Boa sorte para vocês. Beleza, valeu. Valeu. Quer começar já? Podemos. Deixa eu só dar uma ajustadinha no óculos. E a gente já vai. Muito Eu tô bom. ok. Vamos lá. Vamos lá. Vou começar esse jogo. Tirar minha Bom cara jogo. feia aqui. Bom jogo. Vou colocar aqui também, ó. Boa. Bom jogo. Eu vou colocar no mudo, senão eu fico respirando no microfone. Bom jogo. Vamos lá, confronto brasileiríssimo de alto nível aí na categoria B, Júnior Horn Stakeholder. Então, o Júnior está na parte esquerda aqui do vídeo e o Leandro Stakeholder na parte direita. O Leandro é muito agressivo, né? Ataca muito e o Júnior tem um jogo bom de controle ali dentro da mesa, com todo caneteiro, essas bolas mais curtas, assim, ele consegue controlar bem, ó, faz bons bloqueios. Vamos ver se ele consegue aguentar aí a pressão do Leandro, né? O Leandro vai para cima, normalmente o Leandro não joga mais, joga no ataque praticamente o tempo todo. Ver o que acontece aí nesse jogo, como é que vai ser, como é que o Júnior vai conseguir reagir aí aos ataques do Leandro. Boa. Abriu uma vantagem boa nesse primeiro set, né? É possível que o era esperado, na verdade, né, que o stakeholder começasse forte já, porque ele acabou de fazer um jogo, então já está aquecido, já quebrou aquele gelo de jogar um jogo de torneio, né? E o Júnior acabou de entrar agora, né? É possível que demore um pouquinho ainda para se adaptar ao ritmo do jogo, à estratégia, perceber exatamente o que ele tem que fazer. Conseguiu distribuir bem ali o Júnior dos dois lados, né? Mas mesmo assim o Leandro estava esperto, conseguiu continuar atacando.
O jogo contra um jogador como o Stakeholder, você não pode deixar ele muito confortável atacando o tempo todo. Então, variação de saque é muito importante, que foi o que o Carlos fez no jogo que acabou agora há pouco, né, entre os dois. E esse jogo curto é muito importante para você conseguir quebrar um pouco o ritmo do atacante, né? E é o que o Júnior está fazendo agora nesse set, está conseguindo controlar melhor, já entrou um pouquinho mais no jogo, né? Você vê como é interessante, né? Se você assiste só o primeiro set, você acaba pensando, nossa, vai ser muito fácil para o stakeholder, né? Foi um atropelo. E imediatamente no set seguinte, o atropelo foi do outro lado, né? Isso que faz o tênis de mesa ser um esporte tão apaixonante, né? Porque a gente consegue, é muito pouco previsível, a gente consegue dar umas reviravoltas assim, ajustando alguns detalhes, às vezes é o suficiente para ganhar um jogo que parecia perdido, né? Como tem muita variação de tempo de bola, muita variação de efeito, é um esporte que tudo acontece muito rápido, né? Tô gostando muito dos bloqueios do Júnior, viu? Ali no backhand, usando a borracha da frente. E o Leandro vindo pra cima, né? É o que ele precisa. Ir pra cima, jogar forte o tempo todo, para deixar o adversário sob pressão. Esse é o estilo de jogo dele. Tá com uma vantagem significativa aí de 4 pontos. Já caiu rapidamente para 2 pontos. Desperdiçou ali a chance da bola mais alta ali no meio. Fez um bom primeiro ataque. O bloqueio saiu alto, ele desperdiçou. Pena, pena o Júnior errar esse saque. Um momento tão importante acabou Boa. custando o jogo. Valeu. Então, primeiro jogo vai para o Leandro, stakeholder. Descansar um segundo. Um minutinho ali para os dois usarem a toalha, beberem uma água, darem uma pensada no que eles precisam fazer para o segundo jogo, uma melhor de 5, né? Todo o nosso torneio, todo o nosso rachão, todas as categorias, a gente tem 3 categorias, né? Essa é da categoria B, esse jogo. Todos os jogos são melhor de 5 partidas, cada partida uma melhor de 3 sets, como a gente viu agora. Então, quem ganhar 3 partidas primeiro é o vencedor, tá 1-0 pro Leandro, pro Tô pronto. stakeholder. Bora. É uma estratégia interessante para o Júnior, pode ser quando ele estiver sacando, né? Variar mais o local do saque, fazer uns saques mais curtos na direita do Leandro para obrigar ele a se mexer e depois, de repente, jogar a bola um pouco mais funda do outro lado. São estratégias, são detalhezinhos pequenos que podem fazer toda a diferença, né? Pessoal que está no chat aí, tudo bem com vocês? Se conseguirem mandar uma mensagem aí, diz um oi para ver quem está assistindo. Eu acredito que o Luiz esteja assistindo esse jogo, né? Porque o Luiz faz o próximo jogo, já agora às 9h30, contra um Junior Horn. Então vai ser um duelo de caneteiros aí, mas os dois têm estilos muito diferentes, apesar de serem caneteiros, viu? Vocês vão ver, vocês vão ver um estilo muito diferente que o Luiz traz para o jogo, colocando bolas num ritmo diferente. Opa, Maurício, entrou, chegou na hora boa, viu? O jogo tá quente. O primeiro jogo foi muito disputado, 2 sets a 1 pro Stakeholder. E os rallies estão melhorando, ó. Esse rally, por exemplo, foi sensacional. Maurício tem um jogo importante amanhã, né, Maurício? Quartas de final da terceira divisão do Campeonato Oficial do Eleven, que a gente vai transmitir aqui no canal. Esse jogo vai ser amanhã às 4 da tarde, horário aqui do Brasil. Fiquem ligados aí, vamos torcer para o Maurício contra o Indoor Dragon dos Estados Unidos. Jogo que promete ser muito duro também.
Ó, ataque Boa. forte, né? Atacou forte o Leandro agora no final. Isso que é importante. Você tá num 10-9. Se você é um atacante, você tem que atacar. Não tem outra opção. Se você é um jogador agressivo, você tem que fazer o que você faz de melhor, né? Foi exatamente como o Leandro conseguiu ganhar aí o primeiro set desse segundo jogo. Um momento delicado da partida, entrou jogando forte ali com o forehand e finalizou. Eu tô com a impressão de que o Júnior ele joga muito bem ali do meio para a esquerda, ao seu lado do backhand, assim, ele tem muito controle, mas eu sinto falta de um ataque mais forte de forehand do Júnior, principalmente por ele ser caneteiro, né? No caneteiros normalmente conseguem uma amplitude maior, esticar mais o braço para fazer ataque mais forte ali no lado do forehand, porque a mão, o pulso fica mais solto, né? Por causa da empunhadura. Eu tô sentindo um pouco de falta disso do Júnior. Ele controla muito bem ali no lado do backhand, distribui bem as bolas dos dois lados, mas quando a bola vai para o forehand, ele consegue bastante sucesso quando ele tem tempo para jogar demais. Agora ele fez uma boa recepção ali de saque, atacando, mas eu percebo que ele não busca essa iniciativa de forehand. Ele poderia fazer isso com mais frequência, porque ele tem qualidade no forehand. Mas a primeira opção dele é de controle. Ó. Quando a bola vai pro forehand dele e ele tem tempo de jogar, ele faz jogadas belíssimas, como esse ataque aí na paralela. E um grande bloqueio agora no ataque rápido do Leandro. Ele consegue fechar o segundo set. O primeiro jogo foi bem parecido, né? Equilibrado também. Esse ponto anterior que o stakeholder errou o saque, quem joga na vida real tem esse cacuete, né? Na vida real, se você joga a bolinha para cima, você não pode desistir de sacar. Então, se você joga a bola meio errado, você tem que sacar de qualquer jeito. No tênis de mesa virtual, não, porque às vezes existem erros no rastreamento do controle, no tempo do controle reagir ali para soltar a bolinha. De vez em quando, você acaba soltando a bolinha errada, mas não foi culpa sua, é culpa do controle. Então, para evitar discussão, para evitar problema, essa é uma regra diferente do tênis de mesa virtual. Se você jogar a bolinha para cima para sacar e não bater na bolinha, ou porque você furou a bolinha, ou porque você simplesmente desistiu de sacar, você não perde o ponto. Você tem a chance de jogar a bola de novo ali quantas vezes precisar, até acertar a bolinha para sacar. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos no virtual. Se jogou a bolinha errado, esquece, não vai atrás dela para sacar. Deixa a bolinha cair no chão e prepara tudo de novo. Júnior Horn dando a volta por cima agora, se aproveitou de. Boa. Tô morto já. Só um... Ele se aproveitou aí de uns erros. Leandro errou muito agora nesse último set, principalmente, né? Os erros mais bobos, assim, erro de saque, umas bolas um pouquinho mais fáceis, que ele teve oportunidade. E o Júnior se aproveitou disso, conseguiu fazer bons ataques também quando sobrou a bola e conseguiu ganhar esse jogo. Tudo indica que esse jogo vai ser longo, hein? 1-1, extremamente equilibrado os dois jogos. Isso significa que 9:30 seria o jogo do Júnior contra o Luiz Fian. Então o Luiz talvez tenha que esperar uns minutinhos a mais aí até o Júnior finalizar esse jogo e ir direto para outra sala para jogar contra o Luiz. Que tá com condicionamento físico em dia, viu? Jogo duro. E o Luiz é um cara que troca muita bola, hein? Para fazer ponto no Luiz tem que trocar muita bola. É um jogo exigente, assim, fisicamente falando. Tá vendo? O Júnior ele tem muita qualidade no forehand quando a bola vai ali. Eu sinto falta. Aí é que a gente também não sabe, né? Se ele não tem espaço para de repente virar, fazer um pivô
e atacar ali de forehand do lado do seu backhand também, né? A gente não sabe se ele tem espaço no lugar que ele está jogando, ou se é realmente uma opção dele ficar um pouco mais plantado ali no lado do backhand para usar esse controle que ele tem de bola, que é muito bom. E eu não me recordo de ter visto ele usar as costas da raquete, né? Então é um estilo de caneteiro que a gente chama de caneta japonesa, né? Caneteiro japonês, que joga só com a borracha da frente. Na vida real, eles jogam normalmente com uma raquete mais quadrada. Pode ser o caso do Júnior, né? Na vida real. É impressão minha, o Júnior, ele vira a raquete de vez em quando. Vou prestar um pouco mais de atenção nisso. Ele tá meio de costas aqui pra gente, né? Pro próximo jogo eu vou tentar trocar a câmera pra gente ver se ele tá realmente virando a raquete ou não, se ele joga só com a raquete, com a borracha vermelha ali na frente. Mais um set super disputado. 11-9 pro Júnior, tá no momento melhor, hein? Vem se recuperando. Acho que ganhou um pouco de confiança também depois de ganhar aquele segundo jogo, né? Dá um respiro, né? Porque se o outro jogador abre 2 jogos a 0, fica difícil, né? Você já sabe que você vai ter que ganhar 3 jogos seguidos, não tem mais margem para erro. Acho que deu uma respirada aí depois do segundo jogo, o Júnior. E o Leandro, stakeholder, ele precisa impor mais o jogo dele, né? Fazer mais ataques, de repente afastar um pouquinho da mesa para ter tempo de controlar esses ataques. Ó, como agora, por exemplo, ele fez um excelente ataque de forehand, mas entrou o bloqueio e ele estava muito próximo da mesa para a continuação. Ó, de novo, mesma coisa. O Júnior é um cara que tem muito controle ali no bloqueio. Ó, perceberam que ele jogou a bola 2 vezes para cima e furou as 2 vezes? Isso não perde ponto no virtual. Se fosse na vida real, ele teria perdido ponto, né? Então tem algumas regras assim adaptadas por causa também da tecnologia, né? Ah, agora ele usou as costas, não? Para finalizar ali com o smash ali no backhand. Abriu uma vantagem boa, tá a 2 pontos de ganhar o terceiro jogo do encontro. Erra o saque, o Leandro de novo erra de novo. São muitos erros mais bobos, né? Assim que em momentos difíceis do jogo isso faz toda a diferença. Então, 2 jogos a 1 para o Júnior. Se o Júnior ganhar agora o próximo jogo, acaba o encontro entre eles 3-1 para o Júnior, né? Então, agora o Leandro tem que ganhar esse quarto jogo de qualquer maneira para forçar um quinto jogo, um quinto e decisivo jogo. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa câmera aqui para a gente ver os jogadores do outro lado. Peraí. Assim acho que vai ficar legal, né? A gente não consegue ver o placar do Eleven, mas a gente tem o nosso placar ali em cima de qualquer jeito, né? Vou deixar essa câmera aqui para a gente acompanhar os dois de um ângulo diferente. Tentar entender se o. Eu tive a impressão que às vezes o Júnior estava virando a raquete, mas ficou difícil de ver daquele ângulo. É, Maurício, caneta raiz, né? Só usa a borracha da frente, né? É um estilo que foi dominado pelos japoneses ali na década de final da década de 60, década de 70. E aí, e a China também usava só uma borracha, né? Só na frente. Aí começou a aparecer aquela geração nova da China do meio da década de 90, com caneteiros de novo, né? Porque por muito tempo, por alguns anos, a China ficou só com representantes classistas, né? Ali na década de do final da década de 80, começo da década de 90,
a China tinha só jogadores classistas. Teve uma renovação no time chinês, né? Aquela geração da década de 80 com o Zhang Jialiang, era o Shen Longkan, Zhang Jialiang, os dois caneteiros com pino curto, né? E, e aí se renovou, e aí entrou o Wang Tao, que era um classista com pino curto no back, um canhoto. Entrou o Maveng, que é jogador de ataque destro também, super forte. E ele sempre colocava um jogador defensivo também, né? O Wang Hao jogou Mundial de 95, o Jin Song, não, o Jin Song jogou em 95, se eu não me engano. O Wang Hao jogou em 93. O Wang Hao defensor, né? Não o Wang Hao que apareceu depois, que já era caneteiro aí já nos anos 2000, né? E aí veio logo depois, pro final da década de 90, veio uma, uma safra chinesa maravilhosa de jogadores caneteiros, né? Uma Lin, que é o meu favorito, assim, de ver. O Wang Hao caneteiro, né? O Xuxin depois veio depois dos dois. São jogadores excepcionais, né? Esses três últimos que eu falei são caneteiros assim de um nível de jogo assim absurdo, né? E levaram a China para um outro patamar, junto com outros jogadores classistas, lógico, né? A geração do Malong, do Zhang Jike, de uma galera ali forte também que estava no bolo ali, né? Que acabou dominando essa dominância da China que dura até hoje, né? Vamos ver se a Europa consegue quebrar isso em algum momento de novo, né? Que até a década de final da década de 80 e década de 90 foi dominado pelos europeus, né? A maior parte, principalmente a Suécia, né? Que rally bonito entre os dois, agora dois bloqueios ótimos do Júnior. Stakeholder se recuperou, né? Ganhou o primeiro set desse quarto jogo. Tem que ganhar, pelo menos, se não ganhar esse, tem que ganhar o próximo set para forçar um quinto jogo entre os dois, né? Agora é hora do plano A, né? Agora é hora de ir pro ataque. É isso que ele faz. Vai pro ataque lá imediatamente, tentando imprimir o seu melhor jogo, ó, de novo. Dois ataques muito fortes de forehand. E o Júnior erra o saque. Que pena. 2-2, é isso? Isso. Bom, pena pro Júnior, né? Para nós é que bom que ele errou, porque a gente vai ter um quarto jogo, um quinto jogo agora decisivo entre os dois. Maravilha. Não tem favorito, hein? Não tem favorito. Leandro conseguiu se recuperar um pouquinho melhor agora nesse último jogo, mas foi muito apertado também. Teve que jogar muito para conseguir ganhar esses pontos. Não teve moleza. E agora o último jogo, hein? Quem ganhar, ganhou. Mais uma melhor de 3 sets. Agora é Bora, botar o coração na ponta da bora. raquete aí. Agora é interessante essa situação, né? Eles já fizeram 4 jogos inteiros. Então eles já sabem mais ou menos o que o outro. Mais ou menos não, né? Eles já sabem tudo que o outro jogador pode oferecer. Não vai ter surpresa. Agora é conseguir pôr mais bola na mesa, conseguir aplicar essa bola com as costas da raquete, né? Que ele faz. Agora ficou bem claro desse ângulo aí. Quando sobra a bola ali, ele ataca forte para finalizar o ponto com as costas da raquete, o Júnior. Agora é ir para cima com o melhor que você pode, usar o gás que você tem ainda, mexer perna. Agora é na raça, né? Como a gente fala aqui no Brasil. É ir para cima e lutar por cada ponto agora. Eu costumo dizer para os meus alunos também que cada ponto equivale a 10% do jogo, né? Fazendo uma continha de bar aí, o jogo vai até 11 cada set, né? Mas vamos arredondar para 10 para ficar mais fácil. Cada ponto que você erra, você está dando 10% daquele set pro seu adversário. E como todo set começa depois 0-0 e não tem tempo, né?
Você não é um tempo, não é igual basquete, futebol, que você tem tempo, às vezes está ganhando, você pode enrolar um pouquinho o jogo, passar a bola de lado, esperar o tempo passar. No tênis de mesa não tem isso. Então, cada ponto é 10% do jogo todo, né? Se você parar para pensar. E às vezes a gente fica, nossa, errei aquela bola no 10-9, perdi o jogo. Não, você não perde um jogo no 10-9. Você perde o jogo no 0-0 quando você erra o saque, né? Você perde um jogo ali numa bola mais alta que você foi bater e não prestou muita atenção. Às vezes um bloqueio que você foi fazer e forçou demais desnecessariamente, né? Então você perde o jogo ao longo do próprio jogo, né? Eu sei que no finalzinho ali, às vezes o adversário, sei lá, dá uma redinha, uma casquinha no final do jogo e você fica com aquilo na cabeça, né? Puxa, que azar. Mas o que que você fez o resto do jogo, né? Que você não estava concentrado o suficiente, estava jogando de forma errada, às vezes não se movimentou como deveria, né? E acabou dando pontos importantes para o adversário, né? A gente perde o jogo a cada ponto, né? A gente ganha o jogo e perde o jogo a cada ponto. É importante manter isso em mente, porque às vezes a gente corre para fazer um saque, por exemplo, agora errou o saque, né? Isso faz uma diferença enorme no final desse set, né? Então, sei lá, ao invés de estar 7-4, se ele ganha aquele ponto que ele errou o saque, poderia estar 8-3. Então isso faz uma diferença muito grande, ó, errou mais um saque. Então às vezes a pressa de colocar a bola em jogo, sabe? Eu falo muito isso para as pessoas, calma, respira, bate um pouquinho a bolinha no chão, bate um pouquinho a bolinha na mesa, Nossa, não tenha eu sei? pressa. Ali um fair play aí do Júnior, não percebi exatamente o que aconteceu ali. Algum saque que ele deu, talvez errado. E tem o match point, primeiro match point do encontro todo. E ele consegue fechar 11-9. Que Valeu, jogaço! Leandro. Vitória do Júnior Obrigado. 3-2. Valeu, meu amigo. Boa noite. Valeu, Vlad. Boa noite aí. Valeu, valeu. Excelente jogo mais uma vez, hein? Dois jogos duros hoje, hein, Leandro? Puxa vida, dois jogos duríssimos. Ah, nunca mais jogo na sequência, assim, não é uma boa ideia, É, não. é o que eu estava falando aqui na transmissão. Às vezes a gente marca dois jogos meio perto e um jogo é muito difícil, falta gás depois, né? Ah, Eu marquei o foda. próximo agora, já tô arrependido. É, Vai lá, você tem 5 minutos, exatamente. vai lá. Bom, Um abraço, é, até mais. parabéns aí para vocês dois mais uma vez. Júnior, te Valeu, vejo Vlad, pela daqui, transmissão. Valeu, eu que agradeço por deixar transmitir, amigo. Obrigado. Júnior, te vejo daqui 5 minutinhos na sala lá contra o Luiz, tá bom? Tranquilo, Vale. Até mais. Valeu, abraço. E aí, galera, jogaço, tá vendo? Se marca dois jogos seguidos, os dois fizeram isso, né? Agora vamos ver se o Júnior vai ter gás aí para encarar o Luiz. Vou fechar esse streaming aqui e daqui 2 minutinhos já abro o próximo. Fiquem ligados aí que a gente já volta com duelo entre caneteiros, o Júnior Horn contra o Luiz Fiel. Abraço, obrigado aí pela audiência mais uma vez.